Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo apenas um versículo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2 e no verso 13, que diz assim: Porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Apenas esse versículo. Há um tempo atrás, eu estava pela madrugada falando com o Senhor, e esse texto veio através de um devocional, onde Deus falou comigo sobre intimidade. Hoje, nós vivemos num tempo que as pessoas não têm tanta intimidade com Deus como antigamente. Antigamente as pessoas buscavam mais a Deus, tinha fome de Deus. E hoje em dia as pessoas têm se afastado da presença do Senhor, têm colocado outras coisas como prioridade, e o céu tem ficado de lado. Eu sei que hoje nós ouvimos uma palavra através da irmã Isabelle dizendo sobre o amor, mas o que me chamou a atenção também foi que ela falou algo sobre o corpo. Hoje em dia a gente está dentro da igreja, mas a gente não tem comunhão com o nosso irmão, não perdoa, não pede perdão. E isso tem nos afastado da presença de Deus. Muitos de nós esquecemos que a presença de Deus é essencial. Eu coloco o meu trabalho, a minha família, os meus amigos na frente do Senhor, e isso tem atrapalhado a nossa intimidade com Ele. Jeremias foi levantado no primeiro capítulo aqui do profeta Jeremias, e ele fica com medo, porque ele se diz ser como uma criança. Mas hoje nós temos que entender, apesar de parecermos como crianças, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade como corpo, que é amar o próximo, que é perdoar, que é conhecer a Deus. Muitas vezes a gente tem se afastado, não tem buscado mais, temos nos dispersado da presença do Senhor. Hoje em dia não vemos que a presença de Deus é necessária. Eu estava lendo também lá em João capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana. Jesus pede água a ela, mas ele não bebe a água, mas ele oferece a água. Nós temos, aqui o povo está vivendo de cisterna. Essa cisterna nada mais é do que um poço que foi cavado para pegar a água da chuva. Porém, esse poço está furado, ele não retém água. Então era como se ele tivesse cavado para não ter função alguma. Era como se eles se saciassem com uma água que não ia satisfazê-los. Jesus, quando ele apresenta a água para a mulher samaritana, ele apresenta a água da vida eterna, a água que transforma, é a água que restaura. E hoje, nessa madrugada, Deus quer restaurar algo contigo. Às vezes é a amizade que você tinha com o Senhor antes. Lembra quando você orava, quando você profetizava? Do que adianta você ir para um vale, mas você está morto? Não foi isso que o pastor Ivanil acabou de falar? Às vezes a gente precisa fazer aquilo que o pastor Pedro ensinou lá no Desperta Jovens, que é ter o sino e o fruto do arrependimento, que é a romã. Às vezes a gente entra no Santo dos Santos, mas a gente começa fazendo barulho, mas volta de lá morto. Do que adianta você entrar dentro da igreja, estar aqui, só o corpo físico, mas a sua mente está longe da presença de Deus. Todos os dias
quando a gente não prioriza o Senhor, não prioriza o céu, não tem como deixar o céu descer, não tem como fazer nada, porque a gente precisa da presença de Deus. Quanto mais a gente se afasta, mais a presença de Deus tem ficado longe. Lá em Gênesis, no capítulo 3, Adão peca. E com isso ele se esconde da presença do Senhor. E quando ele se esconde da presença de Deus, Deus o chama. E ele fica com medo da presença de Deus. Talvez você esteja aqui, mas pecou, errou. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 39, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está aqui, vivendo talvez afastado, mas dentro da igreja, mas essa noite é a noite de restauração, essa madrugada. Não adianta a gente trocar a presença de Deus por algo sem fundamento, que é uma cisterna rota. Hoje é o momento de você voltar a beber a água da vida, o manancial. O povo perdeu as primícias. É isso que diz no capítulo 2. A epígrafe do texto diz assim: Deus repreende a Israel. Imagina, o profeta Jeremias foi levantado com medo, mas no meio do caminho ele tem que repreender Israel de uma forma pesada, dizendo: olha, vocês fizeram maldade contra o Senhor, vocês se afastaram dele. Hoje é o momento de você restaurar a sua amizade com Deus, de você olhar para o seu irmão, que às vezes você fica de cara feia, e dizer assim: irmão, me perdoe, eu errei. Ou dizer para aquela pessoa que faz tempo que você não diz que ama, é o momento de dizer que ama, porque Jesus está voltando, irmãos. E quanto mais a gente se afasta da presença de Deus, mais a gente se afasta do céu. E se hoje, como cristãos, nós almejamos, temos um alvo que é o céu, do que adianta pensar nele, mas não querer o dono dele? Hoje é o momento de você entender que o céu, ele é necessário, mas para isso, você precisa conhecer a Deus de uma maneira íntima. É isso que Deus quer que o povo fizesse naquela época. Era se achegar à presença dele, olhar para ele e falar assim: Deus, olha, está acontecendo isso, mas só o Senhor pode resolver. Lá no deserto aconteceu a mesma coisa, o povo reclamando, e Deus olha para eles, até o momento que eu imagino Deus olhando e falando assim: eu não aguento mais, então eu vou ser bem enfático em dizer assim: não mandei eu para vocês marcharem. É o momento de você se levantar na presença de Deus. Eu escutei aqui no congresso que levanta-te significa mudança de postura. Eu lembro que o irmão Edilson também falou numa escola bíblica dominical. Ele falou assim: quando Deus sopra sobre as narinas de Adão a vida, era como se eles estivessem perto. Mas com o pecado, ele se afastou. Mas mesmo assim, na viração do dia, Deus estava lá. E você, onde é que você está enquanto Deus está lá te esperando e te chamando? Eu sei, é difícil escutar essa palavra, ainda mais essa madrugada, porque a gente espera uma palavra de ânimo, mas Deus também, apesar dele amar a gente, ele nos repreende, porque ele conhece o nosso coração. E se a gente está afastado hoje da presença de Deus, do que adianta? Não adianta de nada virmos, nos sacrificarmos, mas estarmos aqui como vale de ossos secos, sequíssimos a ponto de se desfazer. Mas Deus tem algo para mim e para você, e dizendo assim:
volta a ter intimidade comigo. Tome da fonte, da água que eu dou. É uma água que vai te curar, que vai restaurar, que vai mudar a sua vida. Foi isso que ele fez com a mulher samaritana. Ele chega para ela, pede água, aí ele não bebe. Mas quando ele oferece a água para ela, a mudança da vida dela é tão grande que ela sai evangelizando. Faz quanto tempo que você não fala do amor de Deus para alguém? Faz quanto tempo que você não olha para o seu irmão com um olhar de amor? Você precisa voltar a orar, a buscar a presença de Deus. Esse é o momento, essa é a hora. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas será que você está em comunhão para adorá-lo em espírito e em verdade? Deus precisa que nós nos transformemos para transformar. O sal, se ele não for usado, ele só serve para ser pisado. Você precisa temperar onde você está. O lugar onde Deus te colocou é o lugar onde você tem que mudar, transformar a vida de alguém. Você não foi chamado no lugar onde você está para ficar lá para ser mudado. Não, você foi lá para mudar a vida de alguém. Eu estava no meu serviço e me perguntaram, qual é o seu desejo? Eu falei assim, meu desejo é Jesus todos os dias. Porque é Ele que supra as minhas necessidades. No momento onde eu me senti sozinha, Ele me sustentou. No momento em que eu achava que não tinha ninguém, Ele estava do meu lado. Ele quer estar contigo, independente da situação. Mas você precisa entender, volta a beber da fonte. Para de trocar a presença do Senhor por algo que não vai te saciar. A fonte está hoje aqui para te dizer, entra e mergulhe na minha presença. Faça como está escrito em Ezequiel 47. Ele profetizou e ele começa a andar. Aí Deus diz assim para ele, tá pouco, anda mais, anda mais. Até que ao ponto de Ezequiel olhar para ele e falar assim, Senhor, eu não consigo mais andar. Só dá para mergulhar. É isso que Deus quer de nós. Mergulhar totalmente na presença dEle. E depender dEle para tudo. É isso que nós precisamos. Mergulhar na presença de Deus. Ser transformados pela presença de Deus. O mesmo Espírito que soprou em Atos 2, é o mesmo Espírito que soprou em Ezequiel, é o mesmo Espírito que quer soprar vida sobre você. E em nome de Jesus, seja transformado. Seja transformado pela presença de Deus. Comece a amar o seu irmão, comece a perdoar. Viva na dependência de Deus, seja transformado por Ele. É necessário que Ele cresça e nós possamos diminuir na presença de Deus. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que com essa palavra você saia daqui refletindo de que Jesus é bom e Ele quer transformar a sua vida, transformar a sua família e fazer como a Isabelle falou, mostrar um amor incondicional. Mas para isso, troque a cisterna pela fonte. Amém? Que Deus possa abençoar vocês.